Olá, Shalom. Aqui quem está falando é o pastor Rui Nascimento, para quem não me conhece e para quem já está familiarizado comigo, não precisa de mais apresentação. Mas então eu estou fazendo este vídeo, estou colocando esse vídeo para trazer um pensamento sobre o porquê da alteração dos nomes na Bíblia. Porquê foram alterados os nomes, porquê foram mudados os nomes na Bíblia. E quem fez isso? E qual a intenção verdadeira de quem fez isso? A Bíblia foi descontextualizada, ela foi alterada, foi transformada, sobretudo o chamado Novo Testamento, que vocês que já me conhecem sabem que para mim não existe, não é um Novo Testamento, é Brit Hadashah, ou seja, a Nova Aliança. A Nova Aliança ela foi completamente alterada, porquê? Porque não interessava às igrejas pagãs, porque há uma coisa muito incrível que acontece no mundo de hoje, em qualquer lugar, tanto em Portugal quanto no Brasil, a expressão portuguesa ou a expressão castelhana, você vai na Espanha também. Quando se fala de igreja, imediatamente as pessoas pensam em igreja católica. Porquê? Porque ela vem dominando o mundo com os seus conceitos e os seus preconceitos há séculos. Durante séculos, as teologias pagãs da igreja católica se implantaram, se fomentaram nas mais diversas nações, sobretudo na América Latina. Não é? A América Latina hoje é o lixo e a porcaria que é devido à Igreja Católica. Não é? Nós vemos a grande diferença, até a Europa do Sul é o lixo da Europa. Não é? Nós vemos que a Espanha e Portugal andam sempre lá, como se diz, de calças na mão, pedindo dinheiro emprestado aos irmãozinhos lá do Norte, que são os ricos, que foram aqueles que colonizaram os Estados Unidos e Canadá, e nós vemos a diferença entre Estados Unidos e Canadá e o lixo que está aqui para a América do Sul e a América Central. Porquê? Porque nos Estados Unidos e Canadá não tem catolicismo. Quem colonizou a América do Sul foi os católicos, e portanto com os seus conceitos e preconceitos e catolicismo. O catolicismo é uma religião miserável, de desgraça e de desgraçados. Não para quem a criou, mas para aqueles que a seguem. Então eles pregam isso, não é? A igreja rica e o povo pobre. E pronto, a gente já sabe que é assim. Mas, portanto, essa igreja pagã, quando se pensa em igreja católica, pensa-se em Maria, pensa-se em São Pedro, Santo António e São João, mas nunca se pensa em Jesus. Quando se pensa em igreja católica, aliás, os católicos nem são capazes de dizer Jesus. O nome de Jesus eles não são capazes de pronunciar. Um católico não é capaz de dizer assim, o meu Senhor Jesus é maravilhoso. Eles não conseguem. Eles dizem a minha Nossa Senhora e dizem, em todas as coisas, qualquer problema que eles têm, ai Nossa Senhora, é sempre a expressão máxima deles é essa. Porquê? Porque eles não conhecem Yeshua, não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Antiga Aliança, não conhecem a Nova Aliança, eles conhecem apenas aquilo que os pais deles, os católicos, colocaram na mesa deles. Depois vêm os evangélicos, igual, conhecem aquilo que Lutero e Calvino colocaram na mesa deles e não conhecem nada do que Yeshua, Kefa, Shaul e Yohanan escreveram na Nova Aliança. A Nova Aliança foi descontextualizada. Há uma intenção clara de excluir o povo hebreu das Escrituras, de retirar o povo hebreu para fora, porque eles são vistos como os deicidas, cometeram deicídio, mataram Deus e, portanto, vamos excluir esse povo. Esses pais da Igreja Católica, Agostinhos e Eusébios e Companhia Limitada, e até Lutero, aconselham a matar e destruir os judeus, incendiar as suas sinagogas, etc, etc. Então, isso, nós vemos que isso é paganismo, nós vemos que isso não tem nada a ver com o Deus de Israel. Portanto, as Escrituras, até as Escrituras, foram, em alguns lugares, desvirtualizadas e descontextualizadas. Mas nós vemos claramente que isso é uma intenção satânica de tirar das Escrituras a verdadeira mensagem dela. Se não, vejamos. Cada nome hebraico tem um significado. Cada nome em português não significa nada. Em inglês, provavelmente muito poucos também. Então, quando um hebreu escreve, coloca como nome Yosef,
ele sabe muito bem que ele não está colocando ao seu filho o nome Iosef só porque é bonito, mas porque ele tem um sentimento de agradecimento para com Deus, ou tem uma mensagem que ele está levando a Deus. Iosef, ou José, significa aquele que acrescenta. Isto é apenas apenas um nome. Agora vamos colocar Daniel. Daniel, Deus é nosso juiz, ou Deus é meu juiz. Então tem um significado. Por que eu coloquei Daniel? Não é por acaso, não é porque eu tenho um filho chamado Daniel, mas é porque eu pensei em Daniel lá na Babilónia e pensei em trazer algo sobre aquilo que foi feito, não só com Daniel, mas com Misael, Ananias e Azarias, que a maioria dos evangélicos nem sabem o nome deles. Se você é evangélico e está assistindo esse vídeo e você sabe disso, você sabe que não sabe quem é Ananias, Azarias e Misael, se eu não te falar que é Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai saber, porque os evangélicos comeram essa comida e para eles é Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem mais Ananias, Misael e Azarias, porque eles também entraram nessa comida dos gregos e dos babilônicos. Mas para mim é Misael, Ananias e Azarias. Porquê? Porque para mim a identidade deles não foi retirada. E quando alguém recebe o nome de... tem o nome trocado de Misael para Sadraque, ou Mesaque, ou Abednego, ou seja o que for. Sadraque, Mesaque, Abednego. Abednego significa filho de Nebo. Filho de Nebo. Nebo era um deus pagão da Babilônia. Então tiraram Misael, ele é Deus. Ou quem é igual ao nosso Deus. Tiram o nome, quem é igual ao nosso Deus, para filho de Nebo, ou filho de um Deus pagão. Vê que há uma verdadeira intenção de tirar identidades. E isso foi o que foi feito em toda a nova aliança. Nós vamos na antiga aliança e vemos que os pagãos mexeram em alguns nomes, noutros não. Por exemplo, eles dizem que, ainda hoje eu converso com algumas pessoas que dizem: mas eu não sou hebreu, então eu não sei hebraico, eu prefiro o nome em português. Tudo bem, mas você, ao ter o nome em português, tirou todo o significado da escritura, tirou todo o significado da frase onde esse nome está inserido. Agora, tem nomes que foram tirados, tem outros que não. Eu pergunto porquê. Nós vemos, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, na Antiga Aliança, que Moisés, trocaram o nome de Moshe para Moisés. Moshe significa aquele que é tirado das águas. Moisés significa nada. E então alteraram o nome de Moisés. Também, aí eu pergunto, porquê não alteraram o nome da irmã dele? Aparece lá Miriam. O nome original hebraico é Miriam. E Miriam era o nome da mãe de Yeshua, que os pagãos chamam Jesus. Então, se lá na nova aliança trocaram o nome de Miriam para Maria, na antiga aliança deveriam ter feito o mesmo. Porquê não fizeram? Porque se esqueceram que aquele nome lá atrás de Miriam é igual ao de lá da frente. Esqueceram-se disso. Vou dar mais um exemplo para vocês. Yaakov é o nome original de Jacó. Jacó não existe, nunca existiu, nem pode ter existido, porque não há J no hebraico. Então traduziram o nome para o grego, do grego para inglês, do inglês para português. Mas isso não existe, porque quando eu leio alguma coisa de Shakespeare, eu não vejo o nome dele alterado, nem quando os livros são traduzidos para português, para espanhol, para francês, sempre vem Shakespeare. Porquê? Porque não mudaram, não aportuguesaram o nome de Shakespeare para ser mais fácil para os portugueses falarem. É porque não há ali uma falácia como há nas Escrituras, naqueles que quiseram alterar a mensagem das Escrituras. Você há de ver que tudo isto que eu estou explicando tem uma relação direta com Jesus ser ou não ser Deus. Porque nós vamos chegar lá. Talvez eu vou ter que postar 2, 3 ou 4 vídeos também para explicar essa situação.
Então, voltando a Jacó, por que eles colocaram Jacó? Por que não teriam que deixar Yaakov? Para um português é tão difícil assim ler Yaakov? Ou Moshe no lugar de Moisés? É tão difícil assim? Claro que não. E a coisa é tão satânica e tão maligna que lá na frente, na Nova Aliança, nós vemos um cara chamado Tiago, que também nunca existiu, não tem em Israel ninguém chamado Tiago, nunca teve nem vai ter. E esse Tiago, o nome dele é Yaakov, é Jacó. Então por que na Antiga Aliança eles deixaram Jacó e na Nova Aliança trocaram para Tiago? É óbvio que tem uma maldade por trás de tudo isso. Eles querem colocar nomes que não tenham nada a ver com os hebreus. Eles querem dizer que as escrituras não são hebraicas. Eles querem dizer que nada daquilo é hebreu. E como é que um povo que matou Deus vai ter alguma relação com Deus? Não pode. É isso que eles querem dar e passar como mensagem, que é satânica, mentirosa. Completamente mentirosa. Já falei também que Jesus não pode existir em hebraico, porque não há J em hebraico. O máximo que poderia ser é Jesus, como se lê no grego, mas é Yeshua em hebraico, e sempre ele vai, quando ele vier se dar a conhecer aos seus irmãos, ele vai se dar a conhecer como Yeshua, não como Jesus, porque eles não vão conhecer esse nome de Jesus. Isso não existe em Israel. Eles nunca podem entregar-se para alguém que não seja judeu. Todos os nomes têm um significado. Nós vemos isso também nos filhos de Yaakov, quando eles nascem, são 12, e cada um recebe um nome. Porquê? Porque há um significado naqueles nomes. Por exemplo, Judá é adorador, ou louvor, aquele que louva a Deus, que é Judá, judeu. Judá foi traduzido para judeu, ou para Judá, e judeu. E hoje judeu é raça ruim, é coisa que não presta. Mas judeu significa aquele que adora, adorador. E nunca teve no mundo pagão, mesmo sendo os judeus homens que tinham no seu meio pessoas que adoravam outros deuses, nunca teve, até ao Senhor Yeshua ter aparecido sobre a face da terra, nunca teve um povo que adorasse ao verdadeiro Yahvé, ao verdadeiro Deus, a não ser o povo hebreu, o povo judeu. Porquê judeu? Porque era o povo de louvor, o povo de adoração. Por isso Paulo diz que judeu é aquele que é no coração e não na carne. Porquê? Porque o Senhor Yeshua disse que o Pai está buscando verdadeiros Yudis, está buscando verdadeiros judeus, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdades. Então o judeu não é aquilo que a maioria das pessoas acha e pensa. Ser judeu é ser um adorador, é ser alguém que louva a Deus, que adora a Deus. Esse é o verdadeiro significado que nós encontramos em Gênesis, quando nós vemos que o nome que é dado a Judá, que é filho de Lia, que é filho de Jacó, Yaakov, ela dá-lhe esse nome porque agora eu louvo ao Senhor por mais este filho, e portanto lhe colocou o nome Judá, louvor. Você viu que existe uma mensagem no nome que foi tirado, e as escrituras sem essa mensagem não significam grande coisa, não. Não tem como nós juntarmos os pedaços sem sabermos o significado da frase. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Yahvé, o Pai, já sabia muito bem que isso ia acontecer. E ele profetiza isso, ele deixa isso bem claro na Antiga Aliança, quando Yosef sai da prisão e vai diante de Faraó. Faraó ali tipifica Deus. Nem sempre Faraó tipifica o adversário. Nem sempre, nas Escrituras, em alguns momentos, Faraó também representa e tipifica Deus. Por exemplo, nessa passagem onde José, é tirado da prisão e vem diante do Faraó para trazer ao Faraó uma mensagem, uma revelação do sonho dele. A primeira coisa que fizeram com ele foi cortar-lhe a barba, para o descaracterizarem, para ele não parecer um hebreu, para ele parecer um egípcio, um gentio. E ele apareceu diante de Faraó com os trajes dos egípcios, com as modas dos egípcios, com o jeito dos egípcios. Porquê? Porque ele ali já estava ia começar a ser
preparado para ser como que um filho de Faraó. Tanto que Faraó disse: eu só sou maior que tu no trono, fora do trono somos iguais. E aqui há uma profecia. Deus está mostrando Yeshua. E quando Faraó o recebe, troca-lhe o nome. É a profecia que está sendo escrita. E tira-lhe o nome de Yosef ben Yaakov, porque ele era José, filho de Jacó. O nome dele era Yosef ben Yaakov. E o faraó colocou para ele um nome novo e bonitinho, Zafenat Paneia, que era um nome egípcio. Porque não fazia sentido ter no trono do Egito, no palácio real do Egito, um hebreu governando. Então entregaram-lhe um nome egípcio para que o povo achasse ou pensasse que ele era egípcio. Aconteceu o mesmo com Yeshua. Está acontecendo o mesmo com Yeshua. Trocaram-lhe o nome de Yeshua para Jesus para que o povo ache que Jesus é gentio, que Jesus é pagão, que Jesus é das nações, mas ele não é. Tanto assim é que lá no final nós vemos que Yosef se revela para os irmãos. Yosef se revela para os irmãos e está falando para eles em egípcio, com um tradutor. Está ali alguém traduzindo. Tinha um intérprete. Mas o Yosef estava entendendo e sabendo tudo o que os irmãos estavam falando, porque ele falava a mesma língua deles. O Senhor Yeshua é igual. Ele está permitindo que o chamem de Jesus por aí, que achem que ele é deles, mas ele não é. Ele é judeu, ele é da noiva, a noiva é judia. A noiva nunca vai ser gentílica, não tem como a noiva ser gentílica, ainda para mais uma noiva que recusa a lei do Pai. Quando o Senhor Yeshua vier governar no milénio, ele vai vir com as leis do Pai, com as regras do Pai. Como é que ele vai reinar com uma noiva que nem sabe as regras dele e as leis dele? Impossível, essa noiva não vai entrar nunca. A noiva que vai entrar é aquela que conhece e pratica as leis do Pai. Essa vai governar com o noivo. Mas é outra história. Isso é para depois, para não misturar muita coisa. Então o nome Zafenat Paneia, que foi dado por Faraó a Yeshua, é uma profecia que Deus deixou nas suas escrituras. Amados, toda a Bíblia é profecia. A nova aliança é profecia. Ela é a concretização das profecias que eram as sombras e ela traz a profecia de hoje, dos nossos dias e do futuro. Ou você acha que acabou ali toda a profecia em Yeshua? Não. Não acabou em Yeshua a profecia. Você acha que Apocalipse encerrou todas as profecias? Não, não encerrou. Hoje estão se cumprindo profecias do Senhor Yeshua. Nos nossos dias estão se cumprindo essas profecias, mas nós precisamos entender os nomes em hebraico para entendermos as mensagens. Sabe o que significa Zafenat Paneia? Salvador do mundo. Quando Faraó atribuiu aquele nome a Yeshua, a grande maioria, eu tenho para mim que 99% de vocês que vão assistir esse vídeo nunca ouviram falar isso, que Zafenat Paneia significa Salvador do mundo. Nem sonhavam, para já a maioria de vocês nem nunca leram essa passagem. Talvez ouviram uma vez ou outra alguém pregar sobre ela na igreja, mas de forma distorcida. Ouvi uns pastores dizer: meu irmão, assim como Deus tirou José do Egito, lá da prisão, Ele vai tirar você da prisão. Isso é mentira, meu irmão. Isso não tem nada a ver, essa é pregação fantasma. Ali tem uma profecia, mas não para você, para Yeshua. E por isso às vezes as profecias não se cumprem na sua vida e você fica decepcionado e entra em paranoia, fica em depressão. Porque esses pastores pagãos, filhos do diabo, estão mentindo para vocês, não sabem o que eles estão falando. A grande maioria é isso. Não tenho dúvida nenhuma em falar isso. Eu sou pastor, não tenho dúvida nenhuma. Então, se nós viemos agora para a nova aliança, é uma festa. É um festival de impiedade. É um festival de troca de nomes. Primeiro, Maria. Não significa nada. Maria. Jesus nunca foi cristão. Yohanan, o imersor, que vocês chamam, ou que a maioria das pessoas chama de João Batista, nunca foi batista. Jesus nunca foi católico. Nunca foi adventista. Nem do sétimo dia, nem do oitavo, nem do nono.
Yeshua não está à procura de adventistas, não está à procura de mormons, não está à procura de cristã do Brasil, do Universal, da Mundial, das batistas da Filadélfia, da Primeira Batista, Segunda Batista, Terceira Batista, Quinta Batista. Não está à procura de nada disso. Isso é tudo lixo. Yeshua não está à procura de nada disso, nem da igreja da Valnice, não está à procura da igreja do R.R. Soares. Yeshua não está à procura de nada disso. O Pai está à procura de Yudis, judeus, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E lá na Nova Aliança, então, nós vemos a Maria que nunca existiu, que é Miriam, um Jesus que nunca existiu, porque não significa nada o nome Jesus, mas se for Yeshua, é o ungido, o Messias, o libertador. Yeshua significa isso. E o Pai disse que nesse profeta que ele enviaria, que no anjo que iria à frente do povo de Israel, estaria o nome de Deus, o nome do Pai. E Yeshua comporta o nome do Pai. 3 letras do nome Yeshua fazem parte do nome do Pai. Yahvé. Então um tem que complementar o outro. Mas fora do hebraico isso não representa nada, não significa nada. Pedro, nunca existiu nenhum Pedro em Israel. Existe Kefa, e Kefa não significa Pedro, significa pequena pedra, que é completamente diferente. Aí você vai entender a mensagem, quando o Senhor Yeshua diz para Kefa: Kefa, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha congregação. O Senhor Yeshua está falando sobre este templo, está dizendo este templo, ó Kefa, este templo, o meu corpo, é o templo, o novo templo que o Senhor Yeshua disse para o povo lá no templo. Destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Mas eles não estavam entendendo nada porque não sabiam que Yeshua estava falando do corpo dele. E o corpo dele é todos os Yudis, todos os judeus. Judeus são aqueles que são no coração, não na carne, circuncidados por mãos humanas, não. São aqueles que são circuncidados pela mão de Deus. Judeu é todo aquele onde se cumpre a nova aliança profetizada em Jeremias 31. Verdadeiros adoradores que têm no seu coração escritas as leis de Deus e adoram a Deus em nome do Filho Yeshua. Quando Yeshua disse para Kefa: pedra, pequena pedra, sobre esta pedra grande, a pedra de esquina, a pedra angular, eu que sou eu, Yeshua, o Messias, sobre mim eu te coloco. Tu vais começar a edificar esta casa de pedras pequeninas, de verdadeiros adoradores que virão a mim, através das minhas palavras e das vossas que vão ser divulgadas até os confins da terra. E por isso eu hoje estou aqui falando deles. Eu sou mais uma pequena pedra. E o Senhor falou em Apocalipse que será dada uma pequena pedra branca a cada um, onde estará um nome escrito que só aquele que a recebe sabe que nome é esse. Se vocês ligarem tudo, se nós ligarmos tudo, é tudo tão maravilhoso. Mas quando nós vamos para essa parafernália da igreja babilónica, da igreja gentílica, da igreja pagã, que está adorando pastores, que está adorando altares, que está adorando envelopes, que está adorando cruzes, que está adorando o nome, que é universal, que é não sei o quê, que está adorando essas porcarias, ninguém vai subir, ninguém vai entrar. Não fica achando que aquele que diz: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, está salvo. Não está. Entrou no deserto. Aquilo é o passaporte para o deserto. Essa confissão é passaporte para o deserto. E no deserto é que vai vir depois toda a aprovação e toda a aprovação para passar para o reino do Pai. Que o Paulo diz que naquele dia o Senhor Yeshua entregará o reino ao Pai. E o Pai é que vai concordar ou não com aqueles que entram lá. Então esse tirar as palavras originais do hebraico, traduzi-las para português, trouxe uma confusão tremenda. Vou dar mais um exemplo para vocês. Numa passagem de Yohanan, ou de João, quando o Senhor Yeshua chega em Jerusalém, e ele vai na porta das ovelhas e tem um tanque, o tanque se chama, está traduzido na sua Bíblia em português, Betsaida. Vá ver o que é que significa Betsaida. Significa nada. Mas em hebraico significa Betetza. Betetza significa casa da misericórdia. Não é Betetza, não, é Betzatá. Betzatá, casa da misericórdia. Ali chegou a misericórdia do Senhor naquele paralítico que estava ali. Mas Betesda não significa coisa nenhuma. Mas se estivesse lá em hebraico, você saberia: Yeshua chegou no tanque da casa da misericórdia. Ora, Yeshua é a misericórdia do Pai.
E quando ele perguntou ao paralítico, quer ser curado? Ele saberia que aquilo viria por misericórdia e graça. Mas como isso foi tirado, você não entende mais nada da mensagem. Porque você não sabe onde é que estava aquilo, não sabe o significado daqueles nomes e você passa por cima da mensagem sem entender a verdadeira mensagem profética que está contida no momento. Por exemplo, quando o Senhor Yeshua, em outra passagem, mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Quando você lê lá Siloé, é o quê? O tanque do enviado. Por que eles não traduziram e colocaram o tanque do enviado? Ali tinham que traduzir, que era para nós entendermos, para você entender, que era o tanque do Senhor Yeshua, que era o enviado que tinha chegado ali naquela hora, para que todos os que estivessem ali vissem a profecia se cumprir. Mas como isso foi descontextualizado, e por que isso foi descontextualizado? Para que você ache que os hebreus, o povo judeu, não tem nada a ver com o assunto. E hoje quando dizem para você, não, mas os judeus recusaram Deus, recusaram Jesus, mataram Jesus, isso é tudo mentira. E eu vou provar isso para você dentro das Escrituras. Não foram os judeus, foi as autoridades judaicas, aqueles que tinham o poder na mão, e que era uma grande minoria, não a grande maioria. Era a grande minoria. Porque nós vemos depois em Atos que quando Paulo chega em Jerusalém, dizem para ele, olha, temos ouvido, tu andas fora da lei e tal. Tu bem vês quantos milhares de hebreus se converteram e todos são zelosos da lei. Agora, para que eles saibam que tu também andas de acordo com a lei, vai no templo e faz os gastos pela tua purificação e por aqueles que vão lá também, que nós já separamos. Então, veja bem, Paulo guardava a lei. Como é que Paulo pode ter sido contra a lei se ele foi no templo fazer a sua purificação, obedecendo e seguindo a instrução que lhe foi dada pelos anciãos para ele provar e mostrar que ele também andava de acordo com a lei? Mas isso é outra história também. Agora eu quero falar só da desvirtualização dos nomes. Quando tiramos os nomes de uma pessoa, queremos lhe tirar a identidade. Foi isso que o rei Nabucodonosor quis fazer com o povo de Israel, com Daniel, com Misael, Ananias e Azarias na Babilônia. Ele quis tirar a identidade deles para que eles esquecessem o passado deles e vivessem agora dentro de um paganismo que eles não queriam. E tanto assim é que eles não aceitaram as propostas, não aceitaram a comida, não aceitaram a bebida, eles não aceitaram nada. Tiraram-lhes os nomes, tiraram-lhes a identidade, mas dentro deles não havia nada disso. Dentro deles eles não se contaminaram e, portanto, eles não foram queimados na fornalha e, portanto, os leões não comeram Daniel, porque ele ficou fiel ao seu Deus.